microfones fechados, por favor. Então, já vamos iniciar a aula. Muito bem. Vocês estão me vendo e vendo a tela também, pessoal? Alguém pode responder? Alô, Sim. alguém pode me Sim, responder? pastor, sim. Está vendo a tela? Uhum, E a sim. minha imagem também. sim. Tá bem, então. Então, vamos lá, iniciando a nossa gravação. Bom dia a todos. Estamos aqui retornando para mais uma aula da disciplina Cristologia, a doutrina de Cristo. O curso é Teologia com ênfase na pregação e no ensino. Então vamos lá. Essa é a quinta aula. Na verdade, nós temos trabalhado geralmente com 4 aulas por disciplina, mas devido à importância da cristologia, principalmente nos dias de hoje. Na verdade, a cristologia foi importante durante toda a era da igreja, mas principalmente hoje em dia é importante que nós conheçamos bem essa doutrina e, devido ao conteúdo muito longo, nós vamos então trabalhar essa quinta aula aqui. E já vamos falar então a respeito da obra expiatória do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Dentro da cristologia, nós trabalhamos a pessoa e a obra do Senhor Jesus. E agora, nessa quinta aula, vamos falar mais especificamente a respeito da sua obra, exercendo então o seu ministério de salvação para o ser humano. Então, o conceito de expiação, importante porque a Bíblia utiliza esse termo e nós temos então que saber o que significa a expiação. Vejam lá, expiar é remir, remissão é perdão e também é resgate, é resgatar. Então, a expiação é o ato divino em Cristo Jesus, mediante o qual os pecadores são reconciliados com Deus, pela eliminação do pecado, que faz separação entre Deus e os pecadores. Então, já nesse primeiro conceito, temos que entender essa questão, portanto, da expiação. Então, falou em expiar, falou em expiação, é perdão, é remissão de pecados. É Deus nos resgatando de uma situação de pecadores para uma situação, então, de pessoas que foram lavadas, purificadas no sangue de Jesus. Outra questão importante, a expiação, portanto, é um ato divino. Então, não é algo que nós realizamos por nosso esforço próprio. Então, nós, na verdade, nem entendíamos a necessidade da expiação. Mas Deus, então, ele realiza isso, portanto, é uma ação divina, independente de nós. Então, veja só que a expiação é uma obra exclusiva de Deus e ela ocorre mediante aquilo que Jesus realizou na cruz do Calvário. Então, observem que a causa meritória da expiação, assim como na justificação, a causa meritória é Cristo. Por quê? Porque nós, em nós mesmos, nós não temos mérito nenhum. Então, na verdade, Deus poderia, pela simples natureza humana, pelo fato de nós estarmos potencialmente em Adão, porque quando Adão caiu, lá em Gênesis capítulo 3, toda a raça humana caiu juntamente com Adão. Então, potencialmente, nós estávamos em Adão quando Adão caiu. A queda, então, provocou a queda de todos os seres humanos. Por quê? Porque, veja, nos lombos de Adão estava toda a humanidade, porque ele é o nosso ascendente por excelência. O que estou querendo dizer? Se nós voltarmos, por exemplo, uma geração, nós vamos encontrar os nossos pais. Nós fomos gerados como resultado da união sexual dos nossos pais. Se nós voltarmos mais uma geração, nós vamos encontrar os nossos avós.
E assim sucessivamente. Se nós formos voltando em todas as gerações, nós vamos então tendo o quê? Uma, uma, um retorno até nós chegarmos então nos nossos ancestrais primeiros, que foram Adão e Eva. Então, potencialmente, nós estávamos em Adão, então isso já era suficiente para nos condenar. Mas aprove a Deus nos salvar mediante a obra expiatória do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Vejam, antes da fundação do mundo, Deus já estabeleceu a salvação humana. Por que que ele nos salva desta forma? Nós não podemos saber, mas nós sabemos que Deus nos salva mediante a obra expiatória do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Então, essa questão da expiação é um ato divino. Então, nós não podemos nos auto-expiar. Nós só conseguiríamos nos auto-expiar se nós pudéssemos subir à cruz e morrer pelos nossos próprios pecados. Mas isso é impossível. Então, o que que acontece? Deus mesmo vai realizar, dentro dos seus planos eternos, a salvação, a expiação, o perdão, a remissão dos nossos pecados, mediante a obra expiatória do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Por isso que nós falamos de expiação e de obra expiatória, porque quem vai expiar, quem vai perdoar, quem vai remir os nossos pecados é o Senhor Jesus Cristo. Então, fomos reconciliados com Deus pela eliminação do pecado. E essa eliminação, quem proporcionou é o nosso próprio Deus. É Ele quem realiza, então, essa obra expiatória mediante o seu Filho Jesus Cristo. Nós podemos ver lá no Antigo Testamento o que nós chamamos de, o que a Bíblia chama de dia da expiação. Então, no Antigo Testamento, era um jejum anual, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para fazer expiação pelos pecados do povo. Então, o Antigo Testamento, na verdade, ele vai apontar para o Novo Testamento. E é o Novo Testamento que vai revelar o Antigo Testamento. Então, no Novo Testamento, o Cordeiro Pascal, o Cordeiro Imaculado, que expiou os nossos pecados, na verdade, antes da fundação do mundo. Por que que a Bíblia usa esse termo antes da fundação do mundo? Porque dentro do tempo divino, se é que nós podemos falar isso, Deus já vê todas as coisas realizadas. Então, o tempo de Deus é como se diz, o tempo humano é o cronos, é a cronologia. Porém, o tempo divino é o kairos. Então, Deus, no seu kairos, ele já viu todas as coisas. Então, dentro do plano divino, dos decretos divinos, antes da fundação do mundo, ele já viu tudo isso realizado. Então, quando nós temos no Antigo Testamento o dia da expiação, era Deus apontando para o dia da expiação que ocorreria aqui no Novo Testamento, ou seja, a morte de Jesus na cruz do Calvário, ela ocorreu dentro do cronos humano. Então nós sabemos que há praticamente 2000 anos atrás, Jesus, ele realizou a sua obra expiatória na cruz do Calvário. Então, Jesus, ao morrer, ele expiou os nossos pecados, ele perdoou os nossos pecados. Então, todos os nossos pecados foram perdoados em Cristo Jesus. Isso não significa dizer que nós não pecamos mais. Nós ainda continuamos pecando, porque a natureza pecaminosa habita em nós. Porém, quando nós passamos pela experiência do novo nascimento, da regeneração em Cristo, o que que ocorreu? O perdão dos nossos pecados, a remissão dos nossos pecados. Porém, nós estamos agora vivendo convivendo com duas naturezas.
a natureza adâmica, que nós herdamos dos nossos pais, que vai passando de geração em geração, começando em Adão, chegando nos nossos pais, chegando a nós, de nós para os nossos filhos, e assim será até a consumação dos séculos. Então vejam, essa essa obra de Jesus na cruz do Calvário, ele realizou, a obra que Jesus realizou foi para o perdão, para a expiação dos nossos pecados. E lá no Antigo Testamento, então, nós temos essa prefigura, não é, que apontava para aquilo que Jesus realizaria, como já realizou. Então, quem estava no Antigo Testamento olhava para o Salvador que viria, que é Cristo. Nós que estamos aqui no ano 2022, nós olhamos para o Cristo e para a sua obra expiatória que já foi realizada. Mas Deus, então, lá no Antigo Testamento, apontava para os hebreus a necessidade de que houvesse uma expiação anual. Então, eles comemoram o dia da expiação, né? No hebraico é Kion, ou melhor, Yom Kippur. Yom Kippur é o dia da expiação. Então, esse dia no Antigo Testamento, eles observavam de uma forma bastante cerimonial. Então, era um jejum anual. Naquele dia da expiação, no Yom Kippur, todos os hebreus deveriam observar um jejum total. Então, eles não comiam e não bebiam líquido durante um dia. Então, eles ofereciam as suas ofertas, o sumo sacerdote sacrificava a oferta, e ali, então, naquela divisão do templo, que nós temos o átrio, o lugar santo e o santo dos santos, somente o sumo sacerdote entrava com o sangue dos animais que eram sacrificados no átrio. Então, nós tínhamos sacerdotes exercendo esse papel de imolar o cordeiro, imolar o animal, mas era o sumo sacerdote que entrava no Santo dos Santos, além do véu, uma vez por ano. E ali no Santo dos Santos, então, o sumo sacerdote oferecia o sangue para o perdão dos próprios pecados dele, sumo sacerdote, e para o perdão dos israelitas, dos hebreus. Então, uma vez por ano acontecia esse dia da expiação. Com a vinda de Jesus, então, o Cordeiro Pascal, ele mesmo, segundo o autor aos Hebreus, ele mesmo entra além do véu, que foi seu próprio sangue, que foi rasgado, e oferece para o Pai o seu próprio sangue, dizendo então que nós estaríamos totalmente lavados e purificados através da sua obra expiatória. Então, o Antigo Testamento aponta para a obra de Jesus. Então, nós podemos ver Jesus em toda a Bíblia, desde o Antigo até o Novo Testamento. Muito bem. A expiação ainda, falando a respeito do conceito ainda. Vejam, os sacrifícios oferecidos no dia da expiação purificavam a nação inteira do pecado. A nação aqui é a nação israelita, povo hebreu escolhido por Deus. Então, purificavam a nação inteira do pecado. Então, todos aqueles que levavam o seu sacrifício, aquele sacrifício era oferecido para, então, a purificação, para a expiação de todos os hebreus. Então, a nação toda era purificada, até mesmo das transgressões inocentes, ou melhor, inconscientes, até mesmo daqueles pecados inconscientes que eles cometiam, assim como nós também cometemos, porque nós não conhecemos todas as coisas. Às vezes achamos que estamos corretos e estamos errados. Então, nós cometemos pecados inconscientes. Até mesmo desses pecados, aquele animal sacrificado, o sangue derramado era suficiente para a expiação, para o perdão, para a purificação. Posteriormente, olha só, a morte de Cristo fez a expiação definitiva. É por isso que nós não temos mais a necessidade de ofertarmos, levarmos nossas ofertas de sacrifícios,
para o exercício levítico ali, porque nós não temos nem os levitas hoje em dia, né? Porque o que que nós tínhamos no Antigo Testamento? Os levitas que compunham então toda a categoria de sacerdotes, de sumos sacerdotes e daqueles que cuidavam do templo. Então essa ideia levítica, vamos dizer assim, ficou no Antigo Testamento. Apesar que nós usamos e acabamos consagrando a questão dos levitas do Novo Testamento. Não tem muito sentido, mas também não tem problema usar, por exemplo, os cantores, a equipe de louvor como sendo os levitas na casa do Senhor. Então, na verdade, é trazer uma ideia do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Entretanto, os levitas, eles tinham no Antigo Testamento uma variedade de atividades que nós não temos hoje. Então, se nós fôssemos considerar o sacerdócio levítico no Novo Testamento, que não tem sentido, repito, nós teríamos que considerar, por exemplo, os porteiros da igreja, os diáconos da igreja, a equipe de louvor, pessoal da limpeza, teríamos que considerar todos esses como sendo o quê? Como sendo os levitas, porque lá no Antigo Testamento nós temos os levitas exercendo todos esses ministérios. Então, a ideia do serviço levítico, ele fica mais no Antigo Testamento, porém, nós estamos acostumados em chamar a equipe de louvor de levitas. Repito, não tem nenhum problema nisso, mas o que nós temos hoje não, não, não chega ao nível daquilo que Deus exigia no ministério levítico. Então, esses levitas, principalmente sacerdotes e sumos sacerdotes, eles exerciam esse ofício sacerdotal 24 horas por dia. Era por isso que os levitas não tinham gado, não tinham terras. Por quê? Porque eles oficiavam, eles serviam no altar 100% da hora deles, do tempo deles. Então, eles não tinham trabalhos seculares. Muito bem. Então, a morte de Cristo fez a expiação definitiva. É por isso que nós não temos mais aquela ideia de culto do Antigo Testamento. Tá bem? Apesar de que no Novo Testamento Paulo vem na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, regula a questão da ordem do culto. Por exemplo, no Antigo Testamento nós não tínhamos os dons espirituais, mas na igreja contemporânea, na igreja no seu início e considerando os 2000 anos de igreja, nós temos o exercício dos dons espirituais. Nós temos, por exemplo, vamos dizer assim, como se fossem substitutos do ministério levítico, tá? Isso é um termo que eu estou usando. Os ofícios ministeriais, os cinco dons ministeriais, como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, na igreja, nós temos esses ofícios, tá? Repito, são 5 ofícios, conforme Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12, e esses ofícios, repito, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, Deus estabeleceu na igreja com um objetivo claro, que é o aperfeiçoamento dos santos. Então, hoje nós temos a igreja. O aperfeiçoamento dos santos vem através desses 5 ministérios: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Alguns pensam da seguinte forma, que os apóstolos foram os apóstolos ali do início da igreja, tá? Apóstolos e profetas, realmente isso, eles vieram a atuar não aos moldes dos profetas do Antigo Testamento, mas profetas que viriam então trazer a edificação para a igreja. Então, alguns teólogos dizem o seguinte, que apóstolos e profetas ficaram ali no primeiro século, na época então que nós tivemos os nossos pais apostólicos, todos os apóstolos que Jesus apontou. Enquanto que outros dizem o seguinte, não, os apóstolos permanecem nos dias de hoje, os profetas também. Agora, evangelistas, pastores e mestres, nós não temos dúvida nenhuma,
de que os evangelistas estão em atuação, pastores e mestres da mesma forma. Muito bem, continuando aqui, dentro do conceito de expiação ainda, o que nós temos? A expiação é parte da obra sacerdotal de Cristo. Nós falamos a respeito dos ofícios de Cristo como rei, profeta e sacerdote. A expiação está relacionada, então, com a obra sacerdotal de Cristo. Então, ele entra no Santo dos Santos, na presença do Pai, como sumo sacerdote. Quem nos revela isso é o autor da carta aos Hebreus. Jesus, então, ele é superior aos anjos, é superior a Moisés, é o que o autor vai dizer lá na carta aos Hebreus. Ele é superior ao ministério levítico, formado então por levitas, sacerdotes e sumos sacerdotes, porém ele é chamado do sumo sacerdote. Então, o grande sacerdote é Cristo. Então, a expiação é o próprio cerne da mensagem da Escritura, porque nós temos a criação, temos a queda. A partir do momento que houve a queda, entrou o pecado no mundo, e por causa do pecado ocorre a necessidade da expiação. Então, se os nossos ancestrais não tivessem caído lá no Éden, Gênesis 3, não haveria necessidade da expiação. Porém, a queda provocou a necessidade da expiação. E Deus, então, ele não cobra a expiação de nós. É isso que o cristianismo é uma característica do cristianismo, que Deus mesmo assume a responsabilidade para expiar os pecados do homem. Então, a expiação é o próprio cerne, é a linha central da mensagem da Escritura. Então, o verdadeiro evangelho, ele aponta para a obra expiatória do Senhor Jesus na cruz do Calvário. É por isso que as mensagens, ou nossas mensagens, os nossos ensinos, devem ser cristocêntricos, o que significa dizer que nós devemos agir, pregar, ensinar a respeito, então, daquilo que Jesus realizou para salvar o homem. E muitas vezes nós nos perdemos, principalmente nós como pastores, e até mesmo nos ensinos, em mensagens mais pragmáticas. O que é uma mensagem pragmática? É aquela mensagem que vem resolver o problema das pessoas. Então, nós damos uma ênfase na autoestima, nós damos uma ênfase a respeito das curas, a respeito das libertações, a respeito de resolver problemas financeiros. Tudo isso é bom, mas nós devemos enfatizar a obra expiatória do Senhor Jesus na cruz do Calvário. A igreja, nós como igreja do Senhor Jesus, devemos olhar para a essência, para o cerne da mensagem da Escritura, que é a obra substitutiva, a obra vicária do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Na verdade, podemos dizer que a expiação era o propósito da encarnação. Dá para entender isso? Então, por que houve a necessidade da encarnação de Jesus? Porque Jesus, como vocês viram na aula anterior, dentro da união hipostática, da dupla natureza de Cristo, o que nós tivemos? Nós tivemos numa única pessoa duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana coexistindo. Então, essas duas naturezas, elas não se misturam, mas elas também não se separam. Então, Jesus é 100% Deus e Jesus é 100% homem. Então, Jesus, antes da encarnação, ele era 100% Deus. Na encarnação, Jesus passa a ser também 100% homem. E Jesus encarnado foi necessário, então, ou melhor, a encarnação foi necessária para que Jesus pudesse, então, cumprir os propósitos expiatórios na cruz do Calvário, conforme a própria aliança da redenção nos mostra. O que seria a aliança da redenção? A aliança entre as três pessoas da Trindade,
O que significa dizer? Que o Pai decretou a redenção. O Filho executou a redenção. E o Espírito Santo aplica a obra da redenção no coração do homem. Então, quando o Evangelho é pregado, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Esse convencimento é obra do Espírito, e por causa dessa obra dele, nós respondemos: sim, eu creio em Cristo. Então, veja, é a Trindade operando a redenção. O Pai decreta, o Filho executa, que foi o que aconteceu na obra expiatória do Senhor Jesus na cruz do Calvário, e o Espírito Santo é enviado para nos convencer do pecado. Então, o Espírito Santo aplica a redenção no coração do crente. Então, a expiação foi, na verdade, o propósito da encarnação. Sem a encarnação, não haveria expiação. Veja que a obra de Deus é plena e é completa. Muito bem, continuando aqui, estamos numa única parte dessa aula dando o conceito de expiação para que vocês vejam a importância desse conteúdo. Jesus mesmo afirmou: pois o próprio Filho do homem não veio para ser servido. Quando Jesus se refere ao Filho do homem, ele está se referindo à sua natureza humana. Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Essa palavra resgate, lá no texto grego, é a palavra redenção. Redenção é muito semelhante à expiação. Então, a redenção é o pagamento de um preço, ou seja, é o resgate mediante o pagamento de um preço. Então, por exemplo, quando nós vamos e adquirimos um carro de 50 mil, por exemplo, tá? Nós pagamos o preço e o carro passa a ser propriedade nossa. Então, é como aquele carro tivesse sido remido por nós. Então, da mesma forma, Jesus vai nos resgatar, isso é redenção, mediante o pagamento de um preço. E o preço, nós sabemos que é um preço imensurável, que não foi por ouro ou prata, mas pelo seu próprio sangue. Então, Jesus nos compra para Deus, nos resgata para Deus, nos transporta do reino de trevas que estava sobre nós para o reino de luz que nós temos em Cristo Jesus. Veja que até rimou. Reino de luz que nós temos em Cristo Jesus. Muito bem. Vejam que João Calvino, um grande teólogo pós-reforma, veja o que ele vai dizer. E, por fim, em nenhum lugar a Escritura assinala outro fim, outra finalidade, pelo qual o Filho de Deus tenha desejado tomar a nossa carne. E também recebido tal mandato do Pai, senão para que se fizesse uma vítima e aplacasse o Pai a nosso respeito. Então, o que ele está querendo dizer com isso? O que Calvino está querendo dizer? Essa ideia de aplacar o Pai a nosso respeito, ele está se referindo a aplacar a ira de Deus. Então, a obra de Jesus na cruz do Calvário, ela tem essa função, porque quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele satisfez plenamente a justiça divina. Então, ele aplacou a ira, ou seja, diminuir a ira de Deus em relação ao homem, em relação a nós, os salvos. Então, significa dizer que, a partir do momento que Jesus aplacou a ira de Deus não pode mais ser lançada sobre nós. É por isso que nós estamos livres do dia do juízo, nós estamos livres da ira de Deus, porque Jesus mesmo, ele entrou entre nós e Deus, e aquela ira de Deus que deveria nos atingir, atingiu o Filho. Então, é exatamente esse o plano redentivo de Deus. Em Cristo Jesus, nos considerar justos, nos considerar
resgatados para Ele, para o serviço, para a honra e para a glória dele. Finalizamos aqui, então, esta primeira parte. Vamos dar um intervalinho de 10 minutos. São 9h31. Quando for 9h40, 41, a gente retorna para a segunda parte desta aula.